E é isso aí, meus amores, voltamos. E eu queria voltar com um assunto bem bacana, inclusive, entre aspas, com um comentário de uma matéria da Exame. Rodrigo, o que diz ali? Sobre o medo da inteligência artificial acabar com os empregos. Dentre os 673 milhões de postos de trabalho analisados em uma pesquisa própria, a estimativa é que 83 milhões sejam eliminados para a criação de apenas 69 milhões, que desses ainda, metade não estará apto para lidar com a inteligência artificial. E o resto é desemprego? Olha, essa é uma pergunta importante. Muita gente tem feito ela desde quando a IA começou a pegar mais fogo, né, no mercado. E eu, assim, o meu ponto de vista, acho que é importante ser bem sóbrio sobre essa questão, para não cair também naquela clichê de não, fiquem tranquilos, está tudo bem. Primeiro que assim, a gente está passando por uma transformação. Se a gente está fazendo o paralelo da transformação que foi a energia elétrica, e você comparar também, pô, vai afetar a indústria de velas? Vai. Então, assim, só que é um nível muito mais profundo em várias esferas, né, que está acontecendo. Então, é importante a gente entender que a IA já está transformando o mercado de trabalho. É fato. Esse ano foi o ano dessa transformação. Fim do ano de 2022, começo do ano de 2023, por conta da IA generativa, que é essa mais criativa, que faz coisas mais complexas e muito mais próxima do que o humano faz. Então, a gente precisa ter um grande foco e uma capacidade de entender sobre o assunto e se educar sobre o assunto e ter essa flexibilidade de entender qual que é a sua geração de valor dentro do mercado de trabalho, porque é muito difícil também de prever, até a gente que trabalha com isso, eu não imaginava que ia chegar tão rápido o impacto da IA generativa, mesmo acompanhando de perto. Por exemplo, eu trabalho com computação, desenvolvimento de programas de computação, e eu tenho usado o IA para escrever pequenos programas de computador. Né? Então ele tem conseguido ajudar a trazer velocidade para os desenvolvedores, para mim pessoalmente fazer algumas coisas, e tem me livrado um tempo que antes eu ficaria fazendo coisas que é muito braçal ou repetitivo. Então aproveita esse gancho. Pessoal de casa, bom, vamos lá, o Rodrigo tem uma empresa de inteligência artificial, e te procura. Qual é o seu trabalho em relação a essa empresa? A gente tem uma ferramenta que permite que empresas, negócios consigam habilitar os documentos que elas têm. Então, muitas empresas têm ali uma cacetada de documentos ali, PDFs, apresentações, planilhas, tem várias informações ali do negócio. Então, imagina que você precisa prestar um atendimento ao consumidor, e aí o consumidor liga e quer saber sobre uma política específica Aí um ali no analista plano de humano saúde. não consegue. Aí o analista pede um minutinho, o senhor vai abrir um monte de documento, quando você viu já passou 10 minutos. Né? O que a nossa ferramenta faz uma vez que você joga todos os documentos ali dentro, você já consegue perguntar, como se fosse uma interface de chat, no estilo chat GPT, mas você pode fazer qualquer pergunta sobre qualquer informação da empresa que está presente naqueles documentos, e a IA responde, e a gente consegue adaptar tom de voz, o estilo de texto, para responder o cliente. Gentileza, brasileira gentil, né? Na hora, Exato. precisa, porque você está com duas pedras na mão quando você liga, né, pro atendimento ao consumidor, aí vai conseguir isso. Uma celeridade maior para não esperarmos. E aí pode ser aplicado, por exemplo, em atendimento ao consumidor. Então a gente tem casos de isso está conectado em telefonia, aí liga e pergunta, esqueci, estou no México e eu fui roubado, o que eu faço? E aí ao invés de você ler aquele calhamaço do seguro de viagem, a IA já responde exatamente o que você precisa, no contexto que você precisa. Ou, por exemplo, ajudar colaborador dentro da empresa a analisar contratos, por exemplo, é uma forma. Então, existe algum risco nesse contrato, tal, devido a tal situação, ou qual que é o melhor a se fazer dentro dessa situação, considerando que eu tenho esse produto. Então, você consegue fazer perguntas mais complexas
e esperar uma resposta bem mais próxima do que um analista humano faria ali. Perfeito. E no mundo fraudulento, né, gente, é esse que nós vivemos, como é que fica a inteligência artificial versus fraudes? Ótima pergunta. Tomara que sim. Estou bem, né, gente? Uma sumidade. A gente tem um caso bem legal que a gente tem trabalhado junto com alguns parceiros que incluem o SUS, que envolve a gente identificar possíveis fraudadores em petições para tratamento que estão fora da cobertura do seguro. Então existem máfias, literalmente, que entendem ali pequenas nuances ali de como que pode fraudar uma petição. Eles e tudo têm um mais. algoritmo, né? Na verdade, eles entendem o que está acontecendo lá e fazem na mão. Só que o que a gente consegue fazer? A gente consegue entender essas... Porque o juiz, quando chega no juiz, ele vai ver que todo cidadão tem direito à saúde, vai olhar ali, vai falar que a dona Maria precisa tomar um remédio de 250 mil reais a dose e vai dar. Né? E é isso, todo cidadão tem direito à saúde. Não cabe a ele analisar tecnicamente ou aprofundar. E aí o que é claro que ele tem um respaldo e tudo mais, mas essa área é muito cheia, tem muitos processos, muitas coisas. Então a gente ajuda essa área a analisar todos esses processos, essas petições, e correlacionar as informações que normalmente não batem. Por exemplo, existe um código de doença com uma descrição de um tratamento, com uma descrição de um remédio, que é aí que mora onde o fraudador não atina para o erro conecta, dele, porque tá. uma pessoa que tem glaucoma dificilmente vai precisar de um remédio de 250 mil reais a dose. Né? Vocês entram com então duas... a gente entende o que são os remédios, entende o que é o tratamento e tudo mais. Lembra que eu falei das bolas conectadas? Uhum. Né? Então é um pouco disso, só que aplicado para esse conceito. E aí a gente consegue dar um índice de, olha, seu juiz está aqui, o processo está aqui, você que vai decidir, é um humano que decide. Mas a gente indicou aqui que tem uma porcentagem de tantos por cento mais alto de ser uma possível fraude. Tá, então a inteligência artificial consegue navegar em vários âmbitos, né, gente? Jurídico, de medicina, Exato. Empresarial, tudo. Porque se alguém também, a foto, não precisa mais pagar um modelo para tirar uma foto. A inteligência artificial fará a foto que você quiser, não é? Aí já entra a falta de emprego que isso vai gerar. Ou seja, também a nossa capacidade de nos auto-reinventarmos. Né? É uma transformação. Numa primeira onda, a gente está vendo essa mudança de trabalho que era muito voltado a esforço repetitivo, a coisas que você precisa estar ali fazendo e mexendo pequenos parafusos, para ir para algo que é um pouco mais sofisticado, e agora a gente está entrando em algo que antes não era trivial. Uma das primeiras manifestações contra a inteligência artificial aconteceu esse ano em Los Angeles pelos roteiristas de filme. O que aconteceu? Conte-nos tudo. Está acontecendo um movimento onde tem os roteiristas, eles estão fazendo várias manifestações contra vários assuntos, mas entre eles, por exemplo, essa questão de serem substituídos por computador. Então, pelas tecnologias como o ChatGPT, que é o que a gente trabalha também. Então, se você chegar no ChatGPT e pedir para ele escrever um roteiro de curta-metragem, ele vai escrever e vai ficar bem bom. Vou tentar, gente. Eu vou tentar, porque eu estou preguiçosa para minhas... Para suas pautas. Minhas pautas, eu vou tentar ver se vai dar o toque camilístico de ser. Eu te aviso, hein, Rodrigo? Porque senão daí eu vou aboletar. Não, mas é impressionante, é incrível. E assim, é muito louco porque quando a gente vê filmes, por exemplo, tem um filme muito bom que chama Ela, do Spike Jonze, ou Her em inglês. É um filme que foi feito há 10 anos atrás, 9 anos atrás, e é muito real com relação ao estado da tecnologia que a gente está hoje. Eu imaginei que a gente ia demorar muito mais tempo para chegar ao próximo daquilo. Né? No filme, o personagem ele fica apaixonado por um sistema operacional que é uma IA que conversa com ele e se relaciona. Isso já é uma realidade, já está acontecendo isso, já tem ali na Ásia, principalmente, as pessoas que se relacionam com avatares que são seres totalmente digitais. Né? Então, assim, a mudança que a gente tem é uma mudança
muito louca, muito filosófica em muitos pontos, né? Porque a gente vê que o ser humano ele sempre esteve muito próximo e se relacionando muito com tecnologia desde do princípio. Então, fazer uma machadinha ali na época lá na Idade da Pedra era uma tecnologia, assim como fazer uma IA hoje é uma tecnologia. Então, a gente sempre esteve ligado à tecnologia, né, como humano. E a nossa criação hoje, ela está impulsionando o nosso cérebro, nosso poder criativo, ajudando a gente a pensar várias coisas. E daqui a muito pouco tempo, isso vai encontrar uma outra grande revolução, que é a revolução da computação quântica. Que Fale-nos nos mais, pra próximos... gente ficar bem louca. dentro da próxima década, isso vai ficar cada vez mais próximo da realidade. E é um negócio que muda completamente a computação. Você vai ter um poder sem precedentes de computação que as coisas vão se tornar obsoletas meio que da noite para o dia. Então, por exemplo, um filme, você vai poder... Na verdade, você já está conseguindo fazer isso. Por exemplo, daqui a muito pouco tempo, o Netflix não vai ser algo filmado. Vai ser algo 100% gerado pelo computador, com trilha sonora, roteiro, personagens, Sem e tudo feito para atores, você. Com sem seu gente de algoritmo. verdade. Tem gente para você. E aí, se você coloca a computação quântica, ele consegue fazer isso num nível bizarro. Bizarro, assim. O poder de processamento, de entender as coisas e gerar as coisas vai ser muito louco. Então, assim, a gente está no meio de uma coisa, de uma mudança. A gente vai testemunhar uma mudança fundamental para a humanidade, assim, nos próximos 10, 15 anos. Quem ficou para trás, ficou para trás. Não adianta apedrejar, né, a IA. Você concorda? Vamos tentar entendê-la e nos beneficiarmos com ela. Sim, assim, eu acho que o ponto principal não existe caminho para trás, ou volta, ou se manifestar de um jeito... Cara, assim, isso já aconteceu e a gente está aqui e as coisas só vão avançar mais com relação a isso, e não é para ver isso como algo maléfico, e sim se aprofundar minimamente para entender o que é isso, entender como isso pode te ajudar, por exemplo, no seu trabalho, ou no seu negócio, ou no seu dia a dia. Você não vai ficar refém disso, mas as coisas elas vão mudar, né? A China já usa IA no governo, como base no governo, há muito tempo. Então, há muitos anos, e o governo chinês é um governo muito restrito, tem uma política muito forte, e tem câmeras por todo lugar. E há muitos anos ele sabe onde estão as pessoas, o que elas estão fazendo. Isso é ruim por um lado, porque você perde um pouco sua privacidade, mas você ganha do outro, por exemplo, também uma segurança maior. A gente vai sentir muito isso na pele, né? A gente vai perder, por exemplo, algumas questões relacionadas à nossa privacidade, das nossas informações. Nós Né? teríamos que ter uma legislação, já estamos finalizando, para isso, Rodrigo. Os nossos códigos são arcaicos, concorda? E para a computação, quando era lá nos idos, não foi criado nada. Agora você acha que vão criar isso? A grande discussão agora é sobre o marco da regulação da IA. Minha preocupação existe muito pouco conhecimento sobre o que é IA. As pautas não estão sendo feitas com uma base sólida, então um dos papéis da ABRE é justamente apoiar nesse assunto e colocar o Brasil como um protagonista, como um país que tem a capacidade de desenvolvimento de tecnologia que de fato tem. A gente tem um dos melhores engenheiros, programadores ali no mundo, a gente não fica por trás para ninguém, mas a gente tem essa síndrome de vira-lata, a gente tem essa questão de não fomentar a nossa indústria de uma forma decente, e da gente consumir produtos gringos, essencialmente, né? E aí você vai querer consumir um produto, uma IA chinesa, ou uma IA francesa, americana, ou uma IA que está treinada com a diversidade do nosso público, por exemplo, que é o brasileiro é o público mais diverso em termos de raça, de tudo, né? Então, é uma questão que é importante. E a gente é
país digital, né? A gente gosta disso. Gostamos. Eu gostaria de saber uma coisa. O que você toma de café da manhã? Tão inteligente. Rodrigo, foi um imenso prazer tê-lo aqui conosco. Fico chocada com a inteligência desse menino, gente. Obrigado. Considerações finais para o pessoal? Eu acho que assim, as coisas que eu falei aqui podem só às vezes um pouco, né, gerar aí uma certa ansiedade e tudo mais, mas as coisas estão acontecendo, né? Então minha recomendação seria não se afobar com o assunto, ou não ter medo, porque isso não leva a lugar nenhum. Eu vou chegar com palpitação em casa. E sim, ir um pouco atrás, estudar, brincar, testar. Entra ali no ChatGPT, entra no Bard do Google, que é o concorrente do ChatGPT, tem outros ali, tem o Cloud, tem vários outros que vão surgir. Tem o nosso site, tem a Nama. Né? Vou deixar aqui, fale-nos sobre ele. Nas considerações. www.nama.ai. Isso aqui, tá? Bem como a rede social do Rodrigo. E testar e validar, porque tem coisas muito bacanas e tem conheci um garoto que estava fazendo ali fazendo a parte aqui de filmar de um evento que a gente teve, e ele falou, pô, legal que você trabalha com IA, eu ganhei o Festival de Minuto, sei lá, outro dia, porque eu usei IA ali no Adobe Photoshop, eu fiz um negócio que usou IA, e se eu não tivesse usado IA, eu não ia ganhar o Festival do Minuto. Coitado de quem não usou, isso que não é complicado, Rodrigo. Não, mas é porque ele foi criativo. Não porque ele fez de um jeito ali que ele não tinha recurso, ele não tinha tempo, e ele fez um negócio e ganhou. Então, assim, e ele colocou isso como efeito, porque você pode fazer de várias formas, né? Então, assim, ele se reinventou ali e ele conseguiu ganhar o festival que ele queria. Então, imagina o que você pode ganhar no seu negócio, no seu tempo, né, nas suas receitas, nas suas pautas. Tem muita coisa legal que dá para ser explorada. Muito obrigada, nós agradecemos, não é? Retorne mais vezes, Rodrigo, agradeço, quando nós Camila. estivermos assim mais lúcidos nesta questão, não é mesmo? E é isso aí, meus amores. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau!